Na corrida, pode. Olá, esse é o Na Corrida Pode, um podcast de histórias e conversas gravadas dentro de um carro de aplicativo durante as corridas. Todos os episódios são gravados com segurança, durante uma corrida real, respeitando todas as normas de trânsito. Aqui, a conversa corre solta, mas sempre com responsabilidade no volante. Se você está ouvindo isso enquanto dirige, lembra de manter a atenção na estrada. E nunca dirija após beber. Segurança no trânsito é um compromisso de todos. Destino, sina, fado. Essas palavras dão significado a características presentes em trajetórias de vida que parecem pré-determinadas, inevitáveis ou controladas pelo divino. Normalmente a expressão "estava escrito nas estrelas" é dita em situações em que a sina se torna evidente. E a gente adora histórias assim que parecem de novela. Hoje eu comecei o episódio num clima mais romântico e acabei esquecendo de saudar vocês. Então vai aí. Salve galera, espero que esteja tudo bem por aí. Bom, hoje a gente vai ouvir a história da família do Seu Durval, contada por ele mesmo. Ele entrou no carro, viu o cartaz em que eu peço para me contarem uma história e quis contar pra gente um pouco de como o destino agiu na vida dele e da família dele. Eu coloquei o nome do episódio de Sina. Por essa palavra dá a impressão de ser significante de algo mais inevitável do que só destino. Não sei se deu para entender. Se não deu, a história se autoexplica. Ouçam só. Então a minha história começou há muitos anos atrás, quando a minha mãe tinha 6 anos de idade. Ela conheceu a minha sogra, que também tinha 6 anos de idade. E elas eram crianças e conviveram até a minha sogra morrer, que morreu há 2 anos atrás, a minha sogra. E elas foram amigas a vida inteira. E engraçado que quando elas chegaram na fase da adolescência, né? A minha mãe, que tinha na época, acredito eu, uns 14 anos, e isso há muitos anos atrás, não era como hoje em dia, né? Tipo, o namoro era dar a mão pro namorado, não tinha beijo, era muito difícil isso, né? E aí a minha mãe começou a namorar com o meu sogro, quando minha mãe tinha 14 anos, olha só. Aí, esse namoro não durou muito. Aí o meu sogro começou a namorar com a minha sogra, que era amiga da minha mãe. Até a minha esposa, ela brinca que a minha sogra furou o olho da minha mãe. Né? E aí ela começou a namorar com o meu sogro desde então, e eles se casaram. E a minha mãe conheceu o meu pai, logo de seguida que ela terminou o namoro com o meu sogro, conheceu o meu pai e também começou a namorar com o meu pai. E foram 2 casamentos que duraram a vida inteira, que hoje em dia é muito difícil isso acontecer, né? E o meu pai conheceu o meu sogro nessa época, com uns 14 anos, mais ou menos. E viraram amigos, jogavam bola junto, iam pro clube junto, essas coisas, né? Então você vê, a minha família, que desde essa época o meu sogro e minha sogra e meu pai e minha mãe já eram amigos. Desde os 14 anos de idade deles. E eles continuaram convivendo juntos. Passou a adolescência, aí foram para a juventude, continuaram convivendo. Aí meu sogro se casou primeiro, meu pai foi no casamento, né, do amigo. Aí meu pai se casou depois de acho que de um ou 2 anos, que meu sogro também foi no casamento do meu pai. Então foi uma convivência entre os 2 casais de amigos desde a adolescência deles, né? E aí o meu sogro e minha sogra tiveram 2 filhas gêmeas. E aí depois de 1 ano
Em um mês, nasceu eu e o meu irmão gêmeo. 2 gêmeos idênticos. Eu, gêmeo idêntico, e a minha sogra com 2 filhas gêmeas idênticas. E conviviam junto, né? Com as crianças. Então, as crianças, né? No caso eu, meu irmão e a filha do meu sogro com a irmã, a gente se via desde bebê, vamos se dizer, né? E aí foi passando a vida, né? Meu sogro, ele trabalhava na Gillette, e aí ele foi crescendo na empresa, e a cada promoção que ele tinha que mudar de estado. Então ele foi para o Sul, foi para Recife, aí depois ele foi para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro ele ficou. Mas isso passou muitos anos, né? Meu sogro depois teve mais 2 filhas, meu pai não, meu pai ficou só comigo e com o meu irmão. E teve ocasião que eu me lembro que eu tinha 10 anos de idade, nós fomos, eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, fomos visitar o amigo do meu pai, que era amigo meu, porque ele conhecia a gente desde bebezinho, né? Desde a barriga da minha mãe, ele conhecia a gente, eles conviviam juntos, né? Então a gente foi fazer uma viagem lá para Recife, que era onde eles moravam, e fomos visitá-los, né? A gente foi fazer uma viagem, na verdade, para o norte e nordeste, naquela época, e passamos em Recife, fomos visitar eles. E na época eu tinha 10 anos de idade, e as gêmeas tinham 11. Passamos lá alguns dias, tudo mais, viemos embora, e ok. A vida continuou. E como ele sempre estava longe de São Paulo, quando tinha férias da escola dos filhos, eles vinham para São Paulo, porque a família deles era em São Paulo. Então eles vinham visitar a família em São Paulo. Então nessa ocasião os amigos se reencontravam, as famílias se reencontravam. E a gente acabava convivendo, mesmo que à distância, a gente tinha um bom relacionamento. Nós, crianças, com os filhos do meu sogro, né? Por que eu falo meu sogro? Porque eu me casei com uma das gêmeas. Uhum. Você vê, a vida passou. Eu até tinha me casado antes, convivi com a minha ex-mulher por 11 anos, aí eu me separei e voltei a morar na casa da minha mãe e do meu pai. Quando eu voltei a morar na casa da minha mãe, a minha esposa, né, atual, ela estava morando na casa da avó, porque a avó era uma senhorinha bem idosa, que já tinha necessidade de ter uma ajuda e tal, e aí a minha esposa veio morar em São Paulo com a avó, para ajudar a cuidar da avó, que nessa época o meu sogro já morava no Rio de Janeiro. Ele saiu de Recife, você vê, eles tinham 11 anos quando estavam em Recife. Eles foram para o Rio de Janeiro, acho que a minha esposa tinha, sei lá, uns 13, 14 mais ou menos. E moraram para sempre no Rio de Janeiro, né? E aí a minha esposa veio morar em São Paulo para cuidar da avó. Quando eu fui morar na casa da minha mãe, a minha mãe era amiga da minha esposa, porque ela conviveu desde que nasceu. Então, tinha um relacionamento como se fosse de tia, né? Uhum. Mais do que de tia até, né? De amiga mesmo. Então, elas se encontravam. Minha mãe ia no salão de beleza, lá fazer a unha, tava lá a minha esposa, que se chama Vanessa, né? Uhum. Fazendo a unha. Então, elas conversavam e tudo mais. Aí ela comentou com a Vanessa que eu tinha me separado, que eu tinha voltado a morar com eles. E a Vanessa, solteira, morava só ela e a avó, né? Trabalhava e tudo mais e cuidava da avó. Aí ela comentou com a Vanessa, o Leandro se separou, voltou a morar comigo e tal. Vamos combinar uma hora de vocês saírem e tal, né? E aí minha mãe também fazendo a ponte comigo, falou, chama a Vanessa pra sair, porque ela tá sozinha, cuidando da avó, também quer sair e tudo mais. E aí aconteceu a situação de encontrá-la na rua, porque a minha família inteira é do Ipiranga e ela morava no Ipiranga também com a avó e tudo mais, né? Aí a gente se encontrou, eu falei, vamos combinar uma hora de sair, vamos. Aí sempre tinha alguma coisa que enroscava e não dava para sair. Aí
surgiu a ocasião de sair, né? E aí a gente saiu, acabamos ficando junto, e desde então, desde aquela época, a gente não se separou mais. Isso vai fazer 20 anos que a gente está casado. E aí a gente saiu, começamos a ficar junto e tudo mais, e tipo, foi assim uma coisa, um amor instantâneo, né, entre os dois, né, que a gente não se desgrudou mais, né. Então é engraçado como a vida deu várias voltas, levou um para bem distante do outro, acabei me casando com uma outra mulher, me separei e o destino nos uniu lá na frente. E aí, engraçado que, tipo, como que eu falo, né, que dá até para fazer uma novela, porque é uma história que, se você for pegar a fundo mesmo, episódio a episódio, ia dar uma novela bem longa, né, vamos se dizer, né? Totalmente. Mas é mais um resumido, né? O tempo passou, a gente se reencontrou e acabou ficando junto, né? E foi o engraçado que os dois tiveram gêmeos, né? Uma coisa bem diferente, né? Sim. Todo mundo até pergunta, e o seu irmão casou com a irmã, né? Porque ia ser demais até, né? Mas na época o meu irmão já era casado e a irmã dela morava no Rio, junto com os pais ainda, né? É isso aí, a gente acabou unindo, os amigos se tornaram familiares realmente, né? Porque o meu pai e o meu sogro, e no caso minha mãe e minha sogra, viraram parente mesmo, né? Uhum. Nossa, a família precisava acontecer entre essas pessoas. Tava no destino. Que tinha que ser a união de toda essa família, vamos se dizer, né? Uhum. Que desde os 6 anos começou, da idade da minha mãe, tudo começou. Quando ela conheceu minha sogra, que eram crianças, que elas foram morar na mesma rua, no Ipiranga. E aí as criancinhas, desde os 6 anos de idade, brincavam juntas. E aí foi indo, aquela amizade que durou a vida inteira, né? Uhum. Gente, olha quanta coincidência tem na história da família do seu Durval. A mãe dele e a atual sogra, amigas de infância. Uma quase namorou com o marido da outra. Continuaram amigas. Os dois casais tiveram filhos gêmeos. E no final das contas, um dos gêmeos se casa com uma das gêmeas. Como diz o seu Durval, só faltava o outro gêmeo casar com a outra gêmea. Mas daí seria demais já, né? Olha quantos encontros. Eu pergunto pro seu Durval se ele tem alguma religião, para saber como que ele dá significado a tudo isso. E daí ele responde e também revela mais uma parte da história dele. Ouçam só. Eu sigo a minha vida dentro da doutrina espírita. Eu sou kardecista, assim, não exerço essa direto e tal, mas eu já convivi muito, já fiz muita coisa na parte... Cursos. Assim, cursos não, mas eu já frequentei muito centro espírita, que é mesa branca, que é kardecista, palestra. Já fiz cirurgia espiritual, porque você vê, eu com 20 anos eu descobri um câncer. Ainda tem isso que faz parte da história, né? No meio de tudo isso daí. Com 20 anos, eu tive um câncer maligno que eu poderia ter morrido. Que no caso eu não ia ter nem casado com a minha mulher. Sim. Só que não, eu me curei do câncer. Hoje eu tô com 53 anos, ou seja, faz 33 anos que eu tive o câncer. Me curei, foi um tratamento bem agressivo, né? Quimioterapia, radioterapia. Na época eu trabalhava no Bradesco, eu fiquei 11 meses afastado do Bradesco para poder fazer o tratamento. Passava mal, porque as quimioterapias te dão muito enjoo, te incha. Eu saía da quimioterapia arrasado, não conseguia fazer nada, então não tinha a mínima condição de ir para o trabalho. Então eu acabei entrando até na Caixa, né, no INSS, fiquei afastado por 11 meses, né. E aí depois dos 11 meses eu fui liberado pelo INSS para voltar a trabalhar, mas assim, depois de 11 meses, eu já não tinha mais o câncer no meu corpo. Só que a probabilidade de voltar ainda existia, então eu tinha que acompanhar, né? Todo ano eu tinha que fazer. No começo era tipo de 3 em 3 meses eu tinha que fazer
tomografias para ver como que tava, se não voltava nem um grãozinho, né? Então no começo é de 3 em 3 meses, depois vai de 6 em 6 meses. Durante 5 anos você é obrigado a fazer o acompanhamento para se certificar de que nada tá voltando, né? Sim. E eu fiz esse acompanhamento por 15 anos, para ter certeza mesmo que nunca ia voltar nada. Então a médica até fala, você não precisa mais. Eu falo, não, mas eu faço questão de fazer o acompanhamento. Pelo menos uma vez por ano eu ia fazer as tomografias para ver se não tinha voltado nada. E graças a Deus nunca voltou. Você vê, eu acabei ficando estéril, não tenho filho, não pude ter filho por conta disso, né? Lógico, eu poderia ter adotado se eu quisesse, né? Mas aí eu acabei casando com a Vanessa e ela também não se importou e ela sempre conviveu, né? Na parte que eu tive o câncer. A gente era amigo naquela época, né? A gente nem se envolvia. Muito pouco se via, porque ela morava no Rio de Janeiro. Eu com 20 anos aqui e ela lá com 20 anos, vivendo a vida dela e eu tratando o meu câncer, mas ela sabia que o filho da Nancy, que era hoje a sogra dela, tinha câncer, estava fazendo tratamento e tudo mais. Então quando vinham para cá, para São Paulo, a gente se revia, né? Ela não me viu tratando, ela não me viu, tipo, definhando, porque eu definhei, né? Mas ela sabia que tudo isso estava acontecendo na nossa vida, né? E aí você vê que logo depois de um tempo a minha sogra teve câncer na mesma região que eu tive no mediastino, e ela também teve no mediastino, na suprarrenal também. E aí ela infelizmente fez tratamento, mas ela não se curou. Ela deu uma estagnada no câncer, né? Ela, enfim, ela morreu, mas morreu de muito tempo depois e não foi nem por conta do câncer, né? Mas uma outra coincidência, que ela também foi ter um câncer na mesma região que eu. Não era o mesmo câncer, mas foi na mesma região. Eu tive no mediastino, ela também teve no mediastino. Só que para mim ficou só no mediastino, porque o mediastino, ele é entre o coração e o pulmão. E é uma região que ele é um multiplicador, ele passa para o resto do corpo. E no caso dela passou para a glândula suprarrenal e também para o crânio. Então ela fez tratamento e tudo mais, né? Não se recuperou, mas estagnou. Tem esse episódio aí nessa história, né? Vamos dizer que se eu não tivesse me recuperado, se eu não tivesse curado, eu não tinha nem casado com a minha esposa hoje, né? E na ocasião que eu me tratava, tinha várias pessoas que se tratavam, né? Todos morreram no tratamento do câncer. Só eu que não. Tinha que ser desse jeito. Tava escrito, entendeu? Isso que é engraçado. E pra mim, assim, nunca passou na minha cabeça que eu ia morrer do câncer. Porque naquela época eu já era espírita, né? Meu pai e minha mãe, a gente fazia evangelho no lar, né? Então a gente ia no centro. Eu fiz a minha cirurgia espiritual, kardecista, né? Em contrapartida, não deixei de fazer o meu tratamento, porque já que eu estou fazendo a cirurgia espírita, não preciso me tratar porque eu vou me curar. Não, eu uni tudo. Sim. Vamos fazer o tratamento, né? Passava mal, mas vamos que vamos em frente, vamos seguir. Isso aqui é o que eu tenho para hoje, eu tenho que fazer, né? Ao mesmo tempo, fiz a parte espiritual para ter também essa cura espiritual, né? E aí me curei. Essa parte da história revelou mais coincidências, né? A sogra ter tido quase que o mesmo câncer que ele teve. Enfim, é ótimo que ele se curou. É ótimo ouvir histórias assim, de superação e que revelam principalmente que existem coisas na vida que parecem que estão escritas e que são determinadas antes do nosso nascimento. Que sina! Seu Durval e família, muito obrigado pela história. Eu acho que essa história dispensa maiores comentários, então hoje a gente fica por aqui
e escuta só o que te espera pro próximo episódio de Na Corrida Pod. Nossa, cara, trabalhar na fronteira é sinistro, cara. É sinistro. Você vê tráfico de pessoas, você vê tráfico de armas. Parece uma cena de filme, meu. E aí eu fiquei um bom período no Haiti, fazendo a missão de guerra e paz. Na Corrida Pod.